E agora o doutor Acari também vai fazer a apresentação dele com o tema Além de Guam, novos aspectos da hipótese PMAA. Vocês viram hoje já a respeito dos aspectos epidemiológicos do tocante à esclerose amiotrófica. Existe uma população que tem um risco maior para o desenvolvimento dessa doença, sexo masculino, uma certa faixa etária. Muito bem documentada a explicação para isso, para aquele período do desenvolvimento. Nós não conseguimos conhecer o indivíduo sem conhecer embriologia, sem conhecer epidemiologia e sem conhecer quem nós somos. Então não dá para entender. Vejam os aspectos etipatogênicos relacionados à esclerose lateral amiotrófica e a magnitude de informações colocadas. Ou seja, depois de um certo período de tempo, nós não temos mais estabilização e vamos apresentando o processo degenerativo. Mas o que leva a esse processo degenerativo? Dessa parte aqui, o que leva o processo degenerativo da via motora? A história ela vai nos ensinando. Cerca de 70% dos indivíduos com doença neurônio motor, eles têm a esclerose lateral amiotrófica. Dentre esses indivíduos, nós vamos comentar hoje, Lou Gehrig. Essa pessoa, ela, sexo masculino, só que ela veio apresentar a doença mais precocemente do que aquilo que a doutora Mônica comentou com vocês hoje. A doença começou aos 35 anos de idade. Em relação ao prognóstico, 2 anos depois do início da doença, ele estava falecendo, ou seja, aos 37 anos. E o óbito dele estava relacionado à perda dessas células no corno anterior da medula. Elas morreram. Essas células morreram por uma causa única ou múltiplas causas? O Marco Antônio comentou com vocês. Provavelmente não é uma causa única. São múltiplas causas. Mas o final é o mesmo. O final é o comprometimento daquelas células do corno anterior. A doença, ela afeta primariamente o corpo celular do neurônio ou ela está relacionada com o meio onde esse neurônio se encontra, ou seja, as células que dariam sustentação de vida para esse neurônio. E assim são colocadas várias teorias para se tentar explicar. E a complexidade está aqui, é o que o Marco Antônio comentou com vocês. O neurônio, o corpo celular está presente, mas existe em volta dele uma quantidade grande de células e o meio onde que ele se encontra. A doença poderia estar presente em cada uma dessas etapas, mas o final é a morte desse neurônio, é o comprometimento dele. Existem, portanto, múltiplas causas evidentes, mas o final, ele é o mesmo. Nós temos que entender esse processo, porque não importa qual que seja a causa, mas se nós conseguirmos fazer uma intervenção para essa etapa, essa cascata final, pode ser que nós consigamos interromper essa evolução de processo degenerativo das células relacionados com o movimento, por exemplo, corno anterior da medula, corpo celular do neurônio. E os congressos são feitos para isso. Esse é um congresso para isso. Dentre os congressos que nós fomos ano passado, no Havaí, Congresso Internacional de Neurologia. Outro congresso foi este, da Austrália. E assim, também estamos presentes. E nesses congressos, a mesma dificuldade colocada aqui de manhã foi colocada também lá. Ou seja, existem várias causas que levam a comprometimento do neurônio motor. E dentre as causas que nós temos que estudar são aquelas menos comuns. É interessante, o menos comum, o raro, vai ensinar o mais comum. Dentre o menos comum, essa condição de forma familiar. A forma familiar nos ensina bastante, mas ela representa de 5 a 10% de todas as causas. Mas entendendo-se o que acontece nessas formas familiares, com suas proteínas e as cascatas de comprometimento, nós vamos entender a esclerose lateral amiotrófica. E dentre as causas também, aquela que está relacionada com fatores ambientais, fatores tóxicos. Quando nós falamos de fatores ambientais, já vem Guam, da ilha de Guam. E qual que é a história da ilha de Guam? Guam é uma ilha, na verdade é um complexo de ilhas, nas Ilhas Marianas, que estão a 2.000 quilômetros ao sul do Japão, 2.000 quilômetros a leste das Filipinas. A ilha mais ao sul é a ilha de Guam. Ilha de Guam, base americana, Segunda Guerra Mundial. Nessa base americana, os médicos americanos, chegando lá em 1944, eles depararam-se com uma situação muito peculiar e interessante. Pessoas com esclerose lateral amiotrófica, doença de Parkinson, Alzheimer. Todas essas doenças numa mesma pessoa.
Só faltava ser corintiana essa pessoa para a desgraça ser completa. Imagine só, processos degenerativos, todos esses presentes num único indivíduo. E esses indivíduos foram estudados. E o interessante é que o médico que já foi lá na mesma época, já considerava que alguma coisa que levaria à doença era alguma coisa ambiental. E essa alguma coisa ambiental provavelmente relacionada com a origem do homem já. E aí, no trabalho inicial, em relação à origem do homem, quando nós falamos em homem, comparada à origem do homem, a história dele evolutiva, em relação à idade da Terra, é um tempo muito pequenininho, diminuto. Entretanto, em relação ao homem, à família humana, os primatas, 6 milhões de anos atrás, que ocorreu uma separação entre os humanos e os chimpanzés. Há 4,5 milhões, apareceu na sua evolução um outro tipo, e quando nós falamos em Lucy, é 3 milhões e meio de anos atrás. E o homem mais moderno, 180 mil anos. E o processo de envelhecimento vem em relação a essa evolução. E quando nós falamos em homens, nós temos a garganta de Olduvai, que é na Tanzânia, que tem os mais antigos artefatos achados, que representam mais ou menos 2 milhões de anos, colocando que provavelmente o homem que nós conhecemos hoje, a sua origem mais adequada esteja relacionada com a Tanzânia. O homem conseguiu controlar o fogo há 500 mil anos atrás, quando começam a aparecer depois artefatos de caça, e ocorre há 150 mil anos, a população estimada era de 1 milhão, e essa população começa a migrar da África para os outros continentes. E essa migração vai trazendo para ela a necessidade de não só caçar, mas de comer algo que esteja próximo dela, ou seja, a plantação. E a plantação, ela é precoce, 10 mil anos atrás. É um segundo praticamente na história da Terra. E a propagação da agricultura levou uma mudança completa na forma do homem ser. Aperfeiçoamento de técnicas possibilitou a celebração das estações do ano, movimentos ciclos do Sol, Lua e estrelas, espaços cerimoniais, recípios sagrados, desenvolvimento de crenças, e desta forma as famílias que começaram a ficar presentes. E junto com as famílias, nós começamos a ter a plantação e os animais domesticados. Por exemplo, cachorro, gato, cavalo, vaca, e começa uma mudança bastante grande. E dessa mudança, muito provavelmente, esse médico que foi para a ilha de Guam, ele tenta explicar por que nessa ilha a prevalência da doença, que era um complexo, na verdade, era maior do que no resto do mundo. Então tem que ter alguma coisa diferente naquela região. O que tem alguma coisa diferente naquela região? Para tentar explicar isto, pode ser que seja algo alimentar, pode ser que seja algo no ambiente, pode ser alguma coisa relacionada com algum desses animais que vamos colocando. O primeiro trabalho realizado foi em 1954. Já chamava-se atenção para alguma coisa alimentar. O que eles têm de diferente lá? Eles têm uma palmeira que tem um fruto, esse fruto lindo que está presente aqui. Esse fruto ele é utilizado sob formas diferentes. Dentre as formas diferentes, por exemplo, para rituais sagrados. Dentre as formas diferentes, a alimentação. E nesse frutinho, vejam só que tem uma coisinha meio verdinha dentro dele. O que seja essa coisinha verdinha? É uma associação presente entre algo que talvez venha lá do ambiente aquífero, que vem pelas raízes, pelo caule, e que chegaria e concentraria até nesse fruto também. Pode ser que seja cortado o fruto, ele é meio verdinho desse jeito, que aparece. Estudando-se esse fruto, verificou-se que tem um aminoácido. Lógico, tem que ter aminoácido. Mas um aminoácido especial, chamado de beta-metilalanina, tanto só que é mais, BMAA, para facilitar para vocês. E esse aminoácido presente nesse fruto, será que esse aminoácido presente é que levaria para aqueles indivíduos naquela região com uma certa carga genética selecionada para já e que levaria a esse complexo de Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica? Era uma dúvida que estava presente. De onde que aparece esse aminoácido? Ele não nasce lá no fruto. Ele tem que vir de alguma coisa. Ele vem do aquífero. E naquele aquífero verificou-se que tem uma bactéria chamada cianobactéria. Ciano azulada. Essa bactéria é a bactéria mais primitiva que existe. E através dela, que estava lá nas profundezas do oceano, é que veio o oxigênio. O oxigênio que veio dar vida para os indivíduos, para as florestas. O oxigênio que depois criou aquela camada de ozônio que veio proteger a Terra das radiações todas. Produzido esse oxigênio da cianobactéria. Vejam só, aquilo que dá vida, dá morte. Cálcio, dá vida em excesso, morte. Glutamato,
Lá dentro. Faz o neurônio funcionar. Em excesso mata. E a cianobactéria? Será que ela levaria a uma condição de toxicidade também? Perguntava-se nesse período. O que é essa cianobactéria? Essa cianobactéria, ela produz algumas cianotoxinas. São várias as cianotoxinas. E essa bactéria, em condições especiais, ela prolifera. Por exemplo, fertilizante. Muito fertilizante não controlado faz com que ocorra uma desestabilização e, assim, um crescimento mais acentuado dessa bactéria. Vocês já viram isto? Nos lagos, nas lagoas, aquele verde, aquela sopa de ervilha, aquilo é proliferação bacteriana. Dentre elas, a cianobactéria. E um dos produtos que ela produz é essa neurotoxina, que é o beta-N-metilamino L-alanina, BMAA. E esse aminoácido, ele pode estar relacionado, então, àquela doença que está presente? Será que esse aminoácido presente nos frutos, na farinha que esse fruto propicia, será que nos rituais que as pessoas fazem não propiciaria essa condição? E será que esse aminoácido ele faz parte da cadeia alimentar de algum outro animal? Quem é que faz? Esse bichinho. Esse bichinho adora esse coquinho, esse fruto. E esse bichinho, ele come, e anos comendo, ele concentra o BMAA na sua carne. E esse bichinho começou a fazer parte da alimentação dos indivíduos da ilha de Guam. E esse bichinho com concentração aumentada de BMAA começou a fazer parte da iguaria deles. Vejam só, eles podem criticar-nos também. Nós gostamos de comer carne de vaca, carne de frango, carne de porco. Ou seja, não critiquemos as culturas de outros indivíduos. Mas poderia ser que essa alimentação, em particular, poderia estar relacionada com a doença. Mas não é só o bichinho. Nós temos o fruto, nós temos o alimento, nós temos outros animais que também têm na sua carne concentração de BMAA, por exemplo, veado, por exemplo, porco, e no final, na cadeia, o ser humano. E com a concentração aumentada, e quando ele chega naquele período onde que a estabilização entre o anabolismo, o catabolismo, ele fica comprometido, e a destruição começa a ficar mais acentuada, perante uma condição que excita aquela condição de estabilização, faz com que a doença ela apareça. Era uma teoria. E são vários trabalhos feitos desde então, e esses trabalhos eles mostram que os indivíduos controle, ou seja, que não têm essas doenças, eles têm a concentração de BMAA diminuída, ou seja, normal. Já em indivíduos com esclerose lateral amiotrófica aumentada, doença de Alzheimer aumentada, doença de Parkinson aumentada, ou seja, pode ser que seja um elo entre essas doenças neurodegenerativas que nós estamos comentando. Entendendo-se esclerose lateral amiotrófica, pode ser que nós estejamos entendendo melhor também Alzheimer, Parkinson, que são doenças mais comuns. Entendendo-se melhor essas doenças, pode ser que nós tenhamos medicamentos para Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica também. E por que certas pessoas apresentam um comprometimento mais acentuado e mais rápido? Talvez a facilitação para que este aminoácido excitatório chegue lá no neurônio. O que pode levar a essa condição? O que pode levar, por exemplo, são outros aminoácidos. Dentre eles, leucina, valina, metionina, triptofano. E esse é um perigo, porque os nossos meninos querem ficar fortes, eles vão às academias e eles compram aqueles mega não sei das quantas, e aquilo está rico do quê? Está rico dessas substâncias. E pode ser que essas substâncias acelerem a entrada dessa toxicidade para dentro da célula. E levando a esse comprometimento que o Marco Antônio comentou aqui conosco. E essa desregulação fazendo-se uma liberação aumentada do glutamato. Fazendo-se a entrada de maior quantidade de cálcio para dentro da célula. Ou inibindo-se o controle do glutamato pelas células que estão presentes em volta do neurônio. Pode ser que aquilo que a gente coma, que faça, ou que não façamos, é que facilitaria o desenvolvimento para a doença. E esse BMAA, ele desestrutura certas proteínas. Ele altera certas proteínas e a relação delas de controle do funcionamento celular, acelerando os processos degenerativos. E esse indivíduo, John Weiss, ele apresentou no congresso passado que a colocação simplesmente de BMAA num local de cultura de neurônio, ele faz com que o neurônio ele entre num processo de geração rapidamente, em 24 horas, em contato com essa substância.
ou seja, fazendo com que ocorra uma alteração na sua função. E desta forma, parece que esse aminoácido excitatório, ele é excitotóxico, ele leva a um processo degenerativo do neurônio. E vamos estudar de uma forma epidemiológica o mundo. Acontece isso só lá? Parece que é só lá, diziam os cientistas. Só que estudando-se núcleos populacionais, verificamos que no sul da França, balneário fantástico. As pessoas saem do hemisfério sul, que é inverno, gastam uma fortuna para irem para a França, para aproveitarem as férias. E quando a gente vai para um balneário desse, o que a gente faz? Short, camiseta, restaurante. E se é um balneário, nós vamos comer. E se esbalda, e beber. E se esbalda para isto. Estudando-se o sul da França, Marseille. Naquela região, verifica-se que há uma quantidade maior de esclerose lateral amiotrófica em relação aos seus vizinhos. Será que tem alguma coisa que esteja acontecendo diferente nesse balneário? Vamos estudar. E o estudo realmente demonstra-se que em certos locais tem mais esclerose lateral amiotrófica que outros. São aqueles mais próximos da praia, que deveria ser o local de mais saúde para os indivíduos. Andar, sol, cerveja, pessoas bonitas e etc. E aí tem pouco mais de esclerose lateral amiotrófica. Vamos estudar. Estudando-se o mar, estudando-se melhor essas condições, verificamos que nas profundezas há várias bactérias. E há uma proliferação de algumas delas. Dentre aquelas que estão proliferadas, é uma específica do tipo cianobactéria. É uma azulzinha que é heterotrópica e ela está em uma quantidade proliferada nessa região. E verificou-se que, especialmente nos meses de verão, ela prolifera mais. Junho, julho, agosto e setembro. Isso anos a fio de estudo. E nessa proliferação dessa cianobactéria diferente, na profundeza, ela entra na parte metabólica, nutricional dos bichinhos, chamados mexilhões. Nutrição também. E parece que aqueles consumidores, por longos anos de mexilhões, eles têm a doença, chamada esclerose lateral amiotrófica. Portanto, tendo-se alguma outra coisa em comum em relação à própria esclerose lateral amiotrófica. Portanto, as conclusões desse trabalho apresentado lá na França, que há clusters de esclerose lateral amiotrófica em certas regiões, e se há um cluster, ou seja, um agrupamento, um maior número, nós temos que estudar aquela região. E pode ser que a explicação não esteja só em parte genética, que a explicação esteja no meio ambiente do indivíduo, ou seja, a evolução própria do ser humano em relação ao seu meio ambiente. Nós falamos muito do Rio mais 20, mas o documento colocado, sem dúvida nenhuma, é um Rio menos 20. Porque nós não estamos preocupados com o meio ambiente. Nós estamos preocupados com a parte econômica do meio ambiente. E o que acontece no Brasil? Nós temos certos clusters também. A Abrela, ela funciona para isto. Logicamente, nós temos um viés. Se tem um profissional que é mais atento, que ele faz diagnóstico mais rapidamente, ou ele não perca pacientes, e ele refira o paciente, nós vamos ter uma informação não exata, porque é o profissional que consegue identificar aquele indivíduo. Mas, ajustando-se a parte estatística daquela região para a população em geral, verificamos que certas regiões têm uma incidência, número de casos novos por 100 mil pessoas por ano, tem uma prevalência, número de casos, num certo momento, naquela região, maior. E a Abrela detectou o quê? Espírito Santo. Local maravilhoso. Quem é do Espírito Santo aqui? Ninguém. Já foram ao Espírito Santo? Quem já foi? Ah, muito bem. Tem que ir. Uma culinária fantástica. Maravilhosa. E o que acontece lá? Todo mundo quer comer uma moqueca capixaba. Uma cerveja, bem acompanhado. Todos querem fazer aqueles passeios maravilhosos. E lá nós temos os contrastes, as belezas e as dificuldades regionais. Quem já foi para essa região? As montanhas do Espírito Santo. Dentre as montanhas do Espírito Santo, tem umas maravilhosas que fazem parte do ritual dos indivíduos que vão para essas regiões. E lá nós verificamos que, próximo de Vitória, é um cluster. Colatina, um outro cluster. Interessante que Colatina, nós não temos nenhum referidor direto. Ou seja, um profissional que esteja ligado à universidade, que ele consiga ver esses pacientes com maior facilidade. Não há. Mas os pacientes de Colatina, próximos da região, eles vão para
Vitória para serem avaliados, e daqui é que ocorre a referência para a avaliação aqui pela ABRELA. E verificamos, do ponto de vista estatístico, um cluster maior, tanto em Vitória, assim como em Colatina. O que eles têm aqui que leva uma certa preocupação para a gente? Quem que já foi para essa região chamada Parque Estadual da Pedra Azul? E realmente é uma pedra azul que fica lá em cima. E por que ela é azul? Sem dúvida nenhuma, ela é azul por causa de uma coloração de alguma coisa. E essa alguma coisa é de uma parte do aquífero que vem. E muito provavelmente, nós deveremos ter nessa região algo peculiar que permita um crescimento dessa bactéria chamada cianobactéria também. Então, ou seja, nós temos que estudar melhor as condições naturais que nós temos. E mais ainda, é uma região onde a água ela é bonita, ela é linda, e ela tem rios, e que essa água ela vai para Vitória. A água consumida em Vitória vem dessa região. Então, ou seja, não há necessidade disso nessa região para se ter um risco. Veja, estou comentando algo que pode explicar. É uma teoria colocada só. E nós, bom, como que eu tomo água encanada, filtrada? Pode ser que eu não tenha nada disso. Só que essa bactéria não some com a água encanada e a água filtrada. Desculpe-me, o BMAA não some em relação a essa condição. Nós temos um outro cluster. O cluster é a região de Tupã, interior de São Paulo. Tupã, João Ramalho, Quatá, aqui tem Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Marília. Mas na região de Tupã, é uma região onde que ela tem uma população de 64 mil habitantes. Praticamente todo mês nós temos um paciente novo vindo de Tupã para cá. Se a incidência é 1 para 100 mil pessoas, esperar-se-ia, portanto, num ano, um indivíduo. E eles nos referem um cada mês para cá. Ou seja, tem alguma coisa estranha nessa região. E é uma região puramente agrícola. É uma região puramente relacionada com criação de gado e leite. Então, nós temos que chamar a atenção para o estudo da região também. Porque pode ser que nós tenhamos um fator tóxico ambiental que favoreça o aparecimento da doença. Isto é responsabilidade da ABRELA. Isso também é responsabilidade dos cientistas que trabalham em universidade pública, assim como a Unesp, como a Unifesp. Nós não podemos jogar fora, de jeito nenhum, a possibilidade de nós protegermos melhor nosso meio ambiente, nos relacionarmos de uma forma mais integrada com o meio ambiente, com mais saúde. Obrigado.